Vamos lá, vou gravar. Meus irmãos, boa noite a todos que acompanham, né, nossos estudos do Evangelho. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma etapa, né? Mais um estudo hoje assim um pouco complicado, né? Se a gente escorregar, vocês vão pedir ajuda. Se alguém não entender, vai lá no Aloysio, assiste umas 5 vezes, igual eu fiz, porque é bem complicadinho, né? É bem às complicado. Vezes até entende, mas para explicar é um pouco mais estranho, complexo, né? Mas a gente vai tentando, isso que é importante. Tentando, não vamos poder desistir. Eu vou ler aqui, que tem muito a ver com o nosso estudo de hoje, um trechinho só do livro O Grande Enigma, está na primeira parte, capítulo 3, Solidariedade e Comunhão Universal. Ele diz assim: cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Nós, porém, nos ignoramos a nós mesmos, e essa ignorância é a causa de nossa fraqueza e dos nossos males. Aí mais adiante ele diz: é a ignorância da nossa natureza, das nossas forças divinas que dormem em nosso íntimo. É a ideia insuficiente que fazemos do nosso papel, das leis do destino que nos entregam as influências inferiores ao que chamamos o mal. Na realidade, o fato se reduz a uma falta de desenvolvimento. O estado de ignorância não é por si mesmo um mal, é somente uma das formas, uma das condições necessárias da lei da evolução. A nossa inteligência não amadureceu ainda. A nossa razão, criança, tropeça nos acidentes do caminho. Daí o erro, os desfalecimentos, as provações e a dor. Mas todas essas coisas serão um bem se as considerarmos outros tantos meios de educação e elevação. A alma deve atravessá-las para chegar à concepção das verdades superiores. As posses são da parte da glória e de luz, que fará dela uma eleita do céu, uma expressão perfeita do poder e do amor infinitos. Cada ser possui os rudimentos de uma inteligência que atingirá o gênio e tem a imensidade dos tempos para desenvolvê-la. Cada vida terrestre é uma escola, a escola primária da eternidade. Então, quer dizer, né? Isso é para mim, é para você, é para qualquer ser que você enxergar, que você estiver vendo, né? Que eu acho que é isso que vai falar muito no nosso estudo de hoje, né? Então, nesse momento... O Andreni é fantástico com esses livros dele, né? Nossa. É muito bonito. A parte que fala, a segunda parte que vai falar da natureza, te dá assim uma compreensão, né, de Deus e da sua, e mais do que isso, de quanto Deus está em nós. A gente que não vê, né? É isso que é interessante. Então vamos nesse momento, Senhor Jesus, pedimos o teu amparo para que nós possamos cada vez mais identificar o mal, mas não o mal que existe em nós, mas a nossa possibilidade, nossa capacidade de realizar o bem. Aquilo, tudo que nos enseje, para que nos traga equilíbrio, a manutenção, o aprimoramento, não só nosso, mas de toda a coletividade em que nós fomos inseridos. Que nos afastemos do mal, de tudo aquilo que nos seja prejudicial, que fira, que concorra para o dano, para a ruína de qualquer ser que exista na natureza. Que nós busquemos, através dos teus ensinamentos, a felicidade, o bem-estar físico, o bem-estar moral, principalmente. Possamos usar do tempo, esse tempo que nos é concedido pela divindade, para erguer esse reino de Deus em nossos corações, que nós tanto queremos, mas nem sempre o buscamos. Que Jesus, a espiritualidade boa e amiga, possa nos envolver hoje, agora e sempre, em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, estamos iniciando mais uma vez, né? Hoje o estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, o Mildinho, realizado pelo Centro Espírita Francisco de Assis, baseado no estudo do Mildinho do Uberaba, né? Do Aloysio Elias. Então, essa passagem que nós estamos estudando, que lá na tradução da Haroldo aparece com o título de Jesus e o Benzebu, e apesar de ser uma passagem de cura de um cego, ela na realidade é porque o Beelzebu, o nome Beelzebu,
o Aloysio fala que é a chave de todo entendimento para o versículo. Então, ele começa nos apresentando esse cego, que também é mudo, ele chama endemoniado, né? E Jesus o cura. E isso vai fazer com que a turba, né, a multidão fique lá admirada, diz que Jesus seria o filho de Davi, que é o Messias glorioso, o rei dos reis, que era tão esperado pela multidão e pela população em geral, né? E aí nós falamos da característica do judaísmo messiânico, em que eles falavam de dois Messias. Um que seria da linhagem de Efraim, filho do José do Egito, e um outro que seria descendente da tribo de Judá, que aí seria assim o filho de Davi. Para a multidão, que só enxergava a parte superficial, né, eles achavam o mais visível, né, era o Jesus glorioso, né, o governador do orbe, que era vitorioso, que vinha para ser servido. Mas existe uma face oculta, que exige sim, um pouco mais de profundidade e que só é percebida pelos discípulos e que apresenta Jesus como um cego sofredor, que aí sim, descendente do José do Egito, que foi perseguido, né? E mesmo assim perdoou os seus irmãos e ainda parou, né? Então os fariseus, eles ficam com inveja, com despeito, e aí eles vão falar o quê? Que Jesus, não vão aceitar que Jesus seja o filho de Davi, mas sim que ele é filho e servo do Beelzebu, que esse Baal-zebu seria um dos demônios que serviam, né, ao Beelzebu, que é essa autoridade, e que aí eles falam que essa autoridade que Jesus teria sobre os demônios é porque ele era afinizado com eles, era amigo deles, e aí por isso eles obedeciam. Aí na semana passada, Jesus começa a dar uma resposta, começa a se posicionar para se defender dessa acusação, e Jesus diz, olha, o que vocês estão falando é uma incoerência, porque se eu fosse um demônio, eu ia querer que o demônio ficasse lá dentro da pessoa, não ia querer afastá-lo, né? Porque ele ia expulsá-lo. Então, o demônio não vai trabalhar um contra o outro, eles trabalham juntos. Seria como se Jesus fizesse uma coisa contrária à natureza do demônio, né? E aí ele diz que se um reino está dividido, a casa desmorona. Então, essa é a camada mais assim básica, literária, que fala a passagem, mas que não é o que nos interessa, né? Nos interessa é algo mais profundo, que é aquilo que nós já começamos a falar no estudo anterior. A gente considera a palavra casa, cidade, reino, nação, né, como uma casa mental, né? A gente parte do princípio que um reino só existe, só se ergue a partir do momento que um outro reino caiu, né? Se ruiu. Então, se o reino de Beelzebu está triunfando, é porque o reino de Deus fracassou. É o que ele fala, né? Que não se serve a Deus e a Mamon. Então, quando a casa de Deus é forte, é porque a casa do Beelzebu, do demônio, ruiu, e vice-versa, né? Então, para a gente entender melhor, a gente usou aqui o capítulo 4, né, do livro No Mundo Maior, que o benfeitor Calderaro explica os 3 pavimentos da casa mental, que seria a nossa, que representaria o que? A nossa psique, né? Ou a nossa persona, todas as personas que existem dentro de nós. Então, existe algo, o passado, o presente e o futuro. E que a nossa psique, ou persona, ela transita no passado. E essa nossa movimentação no campo das experiências que nós já vivemos no passado, ocupa o campo da nossa subconsciência. Então, tudo que nós somos no passado está no inconsciente. É como se fosse um porão. Aí o segundo homem, ou persona, é aquele que vive no presente, que é aquele que paga a conta, que trabalha, que tem uma família, que passeia. Então, ele vive esse presente de forma consciente, é o aqui e o agora. Mas existe um conjunto de personalidades que são todas virtuosas, do homem humilde, trabalhador, equilibrado, que nós não somos ainda, mas que a gente almeja ser, que a gente não dá conta de ser. São as nossas potências, as nossas personalidades, que um dia nós vamos assumir. Mas todas essas 3, né, o passado, o presente e o futuro, estão dentro de nós, como uma potência. E é o que Deus quer para nós, né, que a gente seja um dia.
E isso fica, então, esses seres mais evoluídos, né, mais conscientes, eles estão no nosso superconsciente, né? Então, quando os homens do passado comandam o homem do presente e calam a boca do homem do futuro, se dá o que a gente chama do reino do Beelzebub, o reino de Satanás. Ou seja, onde ele fica? Na nossa intimidade mental. Então, quando a gente dá um soco numa mesa, a gente está recorrendo aqui às nossas experiências bestiais, aquelas que a gente viveu no reino animal, o bicho que nós fomos, né? A fera, que aí ele vai chamar do homem reptiliano ou serpente. E a gente Eu pensa, né, achei como muito que a gente faz isso? Né? interessante aí, né? Como que a gente faz isso? É um exemplo, né, claro. Então, quando a gente tem qualquer atitude de agressividade, né, o quanto que a gente está deixando esse homem, né? Esse homem aparecer, boiar, né? Aparecer, né? Quando ele boia, né? Dominar, né? Porque Então a eu gente fico pensando assim, eu penso muito assim numa filmagem, né? Se alguém começa a fazer muitas coisas assim, eu queria filmar para a pessoa depois, num outro momento, ela assistir, porque eu acho que ela vai se enxergar, né? Vai ver, meu Deus, é uma coisa animalesca mesmo. animalesca, né? É uma coisa bestial mesmo, que é o que ele fala, Eu né? já melhorei muito, mas quando eu ficava muito com raiva, assim, aquela briga, o ímpeto que eu tinha era de avançar, sabe? Eu tinha vontade de bater mesmo. Então você vê assim, o quanto que é a experiência instintiva, né? De defesa, de você achar que você pode se defender agredindo, né? Mas e não é só agressão física, né? Existe a Fiz, agressão verbal e às vezes até de verbal. pensamento mesmo, né? Porque você pode ver, eu até comentei com você outro dia, você faz esse estudo, vem, a primeira esquina que você vira, parece que acontece alguma coisa para te testar e ver qual que é a sua reação. E geralmente você se até assusta com aquilo, mas nem sempre você dá conta Do de nível dobrar a mental. língua, né? De dobrar a língua, ou pelo menos é o que o Marlon fala, trabalhar aquilo, que é uma emoção, né? O que o Marlon fala, é uma emoção e ela é válida e ela é natural. Ela não está errada. Você sentir esse ímpeto, Esse ímpeto, né? essa vontade, essa raiva, ou essa manifestação, você precisa só deixar o seu cérebro, a sua mente elevar um pouco, né? Ir lá para o homem do futuro, Silenciar, perceber, silenciar né? e perguntar para ele, né? O que esse homem faria? Não eu agora, não eu do meu passado, nem eu do meu presente, mas como esse homem do futuro reagiria nesse momento, nessa situação? Tem jeito? Tem um outro jeito melhor do que dar um soco na mesa, do que dar um grito, ou do que dar uma resposta atravessada, ou uma resposta irônica, porque às vezes a gente é irônico, né? E a ironia também é uma agressão, né? Então, quando ele fala assim, ó, quando esse potencial futuro, virtuoso, comanda, assume a gerência na vida do homem presente, quem está reinando é Deus, né? Porque aí são atitudes divinas. Aí é o homem, a imagem e semelhança de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de nós, né? Mas não é um processo assim que ele fala, né? Ah, então agora o reino de Deus está em mim, só vou. Então ele fala que é bom entender e é oportuno saber por que a gente estuda a palavra do Zebu, né? E o que ela significa. Aí tem gente que nem quer ouvir, nem falar nem em Satanás, né? Deus me livre, né? Não gosta nem de ouvir a palavra, parece que é palavrão, né? Mas porque o Satanás não na época de Jesus, né, pelo menos, não era assim uma pessoa, um indivíduo, né? Aquele que se opõe eternamente a Deus, um ser ele não existiu, né? Ele na realidade é um mito, ele não é uma realidade. Então, quando você estuda o conceito, né, quando os fariseus se referem a Jesus como Beelzebu, naquela época em que Jesus estava, era um adjetivo, na realidade, para fazer referência às divindades daqueles povos pagãos, Pagãos. pagãos e que acabou ficando um sinônimo de demônio, né? De entidades malignas.
Mas, ou seja, os Beelzebul, seus seguidores, os capetas, né? Mas se você vai na etimologia da palavra, ela é uma corruptela, né? Ele fala que é uma apropriação linguística, uma modificação fonética e pejorativa, uma zombaria dos judeus em relação àquela religiosidade pagã. Porque o povo cananeu e os filisteus eram os inimigos dos judeus, né? Eles tinham uma cidade muito próspera que se chamava Ecrom. E lá existia aquele templo, né, consagrado àquele deus, que era o Baal Zebub. Esse Baal Zebub significa o senhor. Baal é senhor, o dono da casa, né? O Zebub tem a origem do aramaico, que seria um Z ou um B e um L, acho. Essa raiz que significaria assim, algo superior. Então, teria um deus deles, né, maligno, superior. Era o pai de todos. Era aquele que era exaltado, maior que os demais. Ele tinha a ver com a fertilidade, por isso que Ecrom ficava numa planície, num lugar melhor, que lá era toda uma região montanhosa. Então, por ser uma região fértil, também tinha um potencial de agroexportação muito grande, eles produziam muito grão, eles exportavam, e eles, para abastecer a região, eles abasteciam tudo, a região e outras regiões, né? Produziam em larga escala, mas por isso eles já desmatavam, derrubavam árvores, né? Achei interessante também, lá naquela época, né, quando eles já faziam, né, do agronegócio uma perturbação ao meio ambiente, né? Que eles derrubavam, né? As árvores. Como que a gente já vem com a cegança, né? Porque de aí não preservação, né? Que era um povo ligado ao quê? Ao comércio, ao negócio, e aí valia qualquer negócio, valia fazer qualquer coisa para produzir, né? Que é o que a gente vê hoje em dia, né? A prosperidade podia ser qualquer coisa, né? Qualquer comércio, né? E até também nos rituais, né? Onde eles utilizavam as mulheres, né? Que faziam sexo com os sacerdotes, né? Também, né? Ele era ligado à fertilidade, então eles deturpavam a questão da fertilidade com a sexualidade, e as jovens, né, virgens e sacerdotisas eram praticamente usadas, né, em rituais. Quer dizer, era uma visão equivocada do sexo também, né? E isso causava assim, um horror para o monoteísmo hebraico. Por isso associou-se assim, o Baal Zebu a uma coisa ruim, a uma entidade maligna, por ela ter uma mentalidade distorcida, né? E tinha ainda a questão do sacrifício humano também que eles faziam, né? E esses rituais com promiscuidade. Então, quando esse texto começou a ser escrito, né, lá no cativeiro da Babilônia, ele fala que se forjou um termo pejorativo para se referir a esse Deus. E quando eles juntam essas duas palavras, o Bel com o Zebu, que se criou, o Zebub, né, é que se criou esse sentido para isso, né? Então, aí, além de tudo, ele fala, não é mais o Senhor exaltado, ele vai fazer essa analogia, que é o Senhor das moscas, né? Porque Zebu e mosca é a mesma raiz também na palavra, né? De exaltado, que está no alto, que voa. Só que na língua hebraica e aramaica é comum que mesmo nome tenha a mesma raiz dá vários os nomes, né? Então ele diz que a mosca e o zebu seria a mesma palavra. E tá sempre a mosca está sempre onde tem podridão, mau cheiro, carniça, estrume, né? A matéria em decomposição, né? Aquilo que é feio. E aí, então já na antiguidade existiam regras. Ele fala do Robert Deacon, né, que é um historiador que estuda ambientalismo, e nessa época ele já tinha essas regras de preservação de mata ciliar dos rios. Então, o próprio monoteísmo hebraico já condenava essa forma de agricultura que o povo cananeu praticava, que era uma agricultura perdulária, predadora, destruíam as árvores, derrubavam, perturbavam o ecossistema, a biodiversidade da região ficava em risco. Estamos reencarnados aqui. Estamos reencarnados longe isso, aqui, né?
É uma coisa tão longe e ao mesmo Isso tempo fazia tão o quê? Com que próxima. as moscas e as pragas aumentassem, né? E aí Na ainda medida que eles destruíam, né, o sistema, aí que havia, né, o predomínio das moscas, né, no ecossistema, né? e a mosca ainda vive. Eu não sabia dessa questão da mosca, né, que ela acontecer, elas são individualistas, né? Eu achei essa Elas são desorganizadas, né? organizadas, Vem assim, enxame, individualistas. né? É. Você vê um mosqueiro, né? Ele vai ser todo o quê, né? Não tem ordem, né? Parece um caos, né? Porque Como que, elas gente, é disputam o muito mesmo interessante. espaço, o mesmo alimento, É, né? O lugar onde elas vão depositar os ovos. Então é uma balbúrdia, né? Um caos, né? Não existe ordem, não existe ordem dentro do grupo das moscas, né? E aí vai comparar com a abelha, né? com a Que é abelha. diferente, que aí já é uma sociedade Toda organizada, harmônica, uma né? relação harmônica, que tem uma abelha rainha, não é? Alguém que comanda. Então, A vida toda é em torno da rainha, da né? Existem rainha. as servas que ficam ali, né? Servindo, né? Trabalhando para o grupo. Muito E a interessante rainha também também trabalha em prol do grupo. do grupo, né? Então os hebreus associavam essa vida, essa cultura e sociedade monoteísta que gravita em torno de um Deus único, a essa vida organizada das abelhas, né? Que em hebraico significa Débora. E associavam a vida dos cananeus e dos filisteus à desordem e à bagunça das moscas, né? Que é do Baal Zebu. Então, só que essa Só, harmonia é uma coisa exterior, né? para eles é exterior, né? Aí falava que a sociedade do outro vivia como um mosqueiro, né? E a deles não. Mas só que a harmonia também não era uma coisa de interna, né? Era só uma harmonia exterior, aparente, né? E é o que ele fala, né? Na nossa sociedade, a gente está mais ou menos, Beelzebub está reinando, né? Não como uma pessoa, como um indivíduo, mas como esse conceito, né? A sociedade que tem mau gosto, que gosta de tudo que é ruim e que vive, né? Como se fosse um mosqueiro. Aí ele fala, né? Bebe num rio cheio de mercúrio, quer dizer, Usa aliança, né? Ainda a fala, nossa, gosta de usar aliança, mas mas não esquece que para fazer aliança, né, o rio está cheio de mercúrio, né? come verdura cheia de agrotóxico, né? Doutor, Para poder comer mais, quer dizer, produz mais, mas e daí? Produz mais por um preço mais barato. Mas quanto sem desperdício que qualidade. existe e qual a qualidade que você tem, né? Quanta coisa que você joga no lixo. Então, o homem, né, é muito predador, né? Muito Uma predatário. sociedade seletista com mau gosto, né? Que a Come gente quer mal, dorme mal. selecionar tudo, mas faz tudo mal feito, né? Aí ele dá até o exemplo do Steve Jobs, né? Que ele não... Achei também fantástico, que né? ele era o, né? Ele que criou o iPhone, mas os filhos dele ele não deixava usar. Não deixava usar. É igual o urubu que não come a carne envenenada, né? Então ele vai falar do nosso versículo, né? Satanás. Satanás agora. Algo poderoso no versículo, que é o versículo que diz o seguinte: se Satanás expulsa Satanás, dividiu-se contra si mesmo. Como então permanecerá de pé o seu reino? Quer dizer, quando Jesus dá a resposta, ele não vai usar a palavra Beuzebu, mas ele usa Satanás, que em hebraico vem da palavra Satã, que significa o inimigo, o adversário, Versão. aquele que coloca uma armadilha, aquele que gera um escândalo, aquela pedra de tropeço, algo colocado para a pessoa cair, não é? E expulsar é colocar para fora da casa a força. Então ele está dizendo que Satanás coloca Satanás para fora. Então, quando aparece uma mosca na sua casa, o que você faz? Você quer que ela tirar ela primeiro, né? Você não vai matar ela em cima da comida. Tira ela e mata ela em outro lugar. Então, mais ou menos, né? Então, essa palavra que nós vamos estudar hoje né? O foco vai ser Satanás. E ele fala de dois tipos, né? Aquele indivíduo que encarna o Satanás na terra, que encarna o mal na terra, que nós chamamos de homem. Então, ele fala que o tigre não é mau, o lobo também não
que invade um galinheiro, ele não é mau, ele age por instinto. Não existe, assim, uma consciência nele, né? Ele é inconsciente. Ele só mata para se defender ou para comer, mas o homem não. O homem que faz isso, faz o mal, ele tem a consciência disso, né? E existe a designação do Satanás, que na verdade é um sentimento maligno. Satanás é individualidade, mas também é o conjunto de aspectos que intoxica e envenena essa personalidade. Então, o Haroldo Dutra, ele fala o seguinte, que o Satanás, a figura do Satanás é, na realidade, o fruto da imaginação de teólogos, né, de pessoas que foram vendo. Por exemplo, lá em Zacarias, no capítulo 3, versículo 1, ele fala o seguinte, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, o Haroldo vai até ele faz uma brincadeira, que é o Satanás? O Satanás, ele representa aquele adversário. É como se fosse um promotor de justiça. Ele é que vai apresentar a denúncia, vai pedir a condenação. E é como se fosse um juízo mesmo. E aí tem o Paracleto. O Paracleto é o defensor, o advogado, né, de defesa, ou o consolador também. Então, na época de Jesus, na língua deles, lá na época, todo substantivo é derivado de um verbo. Por isso que às vezes dá essa confusão. E Satã, quando é usado, Satã, que seria um verbo usado no particípio, vai designar a qualidade dos seres que guardam rancor, que alimentam animosidades, aquele que é brinquento, que é encrenqueiro. Na verdade, é um adjetivo, né? Mas a gente sabe que ninguém é fadado à maldade, né? Porque o bem é a nossa essência. Quando a gente está com o mal, é que a gente adoece. Porque o mal não é da nossa natureza. O bem é que é da nossa natureza. Então, você pode ter um defeito. Isso aí é o Arthur que fala. Você pode ter um defeito, mas você não é o defeito. E Deus sabe disso. E Ele não se rebaixa para errar conosco. Por isso que Ele tem sempre esse olhar de amor. Mas não assim, aquele amor que simplesmente perdoa e deixa para lá, porque Deus é amor, mas também é justiça. Então, é dessa forma que a gente não consegue enxergar, né, que Deus enxerga. Porque se você diz que alguém não tem Deus no coração, você está errado. Por quê? Porque Deus não é onipresente? Se Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Então, Ele está até naquele que você diz que não tem Deus no coração. Então, quando você fala mal do outro, você está dizendo que Deus errou. A gente tem que ter o quê? Paciência para esperar. Porque Jesus e a espiritualidade, eles não impõem, eles convidam, né? É um convite, né? E também a gente tem que entender que o discípulo raramente é reconhecido. Geralmente, assim como Jesus também não foi, né? E que o salário do discípulo é a perseguição. Né? Eles falam, o salário do discípulo... Mas a gente está querendo sempre o quê? Consertar o outro. Como é que chama? O Arthur dá um exemplo assim, por exemplo, numa sala de aula. Está aquela bagunça, né? As crianças estão conversando, falando alto. Aí ele pede silêncio. Gente, vamos fazer silêncio. Se cada um fizesse silêncio, a classe ficava em silêncio. Mas o que acontece? Um pega e grita para o outro assim, professor, podia fazer silêncio aí? Faz silêncio aí, faz silêncio aí. Mas gritando. Então, a gente faz muito isso, né? A gente olha o defeito do outro e aí vira uma gritaria e grita. Não é triste? Quer dizer... Como que a gente... muito triste. Então, vergonha alheia. E agora ele vai usar Lucas, né, para explicar lá, né? Então, aí ele fala também que a Igreja Católica da Idade Média vai nos ajudar a entender isso, porque ela identifica não o homem mau, mas o mal nele, que são os 7 pecados capitais. Então, os 7 pecados em mim é Satanás, mas quando ele se manifesta por mim, eu que viro Satanás, né? Então, Satanás se livra, põe para fora os 7 pecados capitais, que são os pais de todos os pecados.
né? Que é isso que a gente vai tentar entender aqui no Lucas. Quer ler ele? Lê. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Eu assisti um estudo desse coisa, que a primeira coisa que o expositor trabalha é a palavra quando, que começa o versículo começa com a palavra quando, né? Quando o espírito imundo. Então, quando que tempo, né? Então ele fala que existe o tempo da nossa evolução, que são os ciclos evolutivos, né? Os setenários, que são as etapas, que é o momento em que a lei do progresso nos chama a um impulso de saneamento das nossas complicações. É a lei do progresso. É uma lei que regula esse tempo, não tem nada a ver com a gente, assim, é o tempo de evolução. São 2 tempos. E aí existe também o tempo do nosso esforço próprio, que já é relacionado com aquilo que nós fizemos ou fazemos durante as várias encarnações. Então, esse período, né, existe esse tempo, em que esse tempo de evolução nos dê, um tempo em que esse período de evolução nos deixa respirar. Então, aqueles nossos desejos mais íntimos são adormecidos. Fica ali. Então, podem ser tanto energias ruins, como espíritos mesmo, né? Obsessores, espíritos que são contrários a você. Mas fica sempre ali algum resíduo, algum reflexo. Por isso que é importante a gente sempre perseverar no bem e buscar o conhecimento. Aí ele fala, você às vezes, nesses períodos, né, de evolução, que são cíclicos, não só na infância, que o Luiz depois vai tratar também, mas às vezes você vai para uma casa espírita, você vai tomar um passe, você assiste uma palestra, você percebe, você fica ali naquele momento deslumbrado com aquilo. Existe uma certa, é como se a sua mente melhora. Nesse período você está afastado. A casa está varrida, está limpa, aparentemente só, né? Mas ela também está. Mas se você não dá andamento, se você não age a partir disso, se você se mantém ali só naquilo, só naquela ilusão, naquela situação de acomodação, essa casa está desocupada e aquele desejo com o qual você se afiniza está ali, ele ainda tem um reflexo dele, ainda tem alguma coisa, ficou ali, só que está adormecido. Então, quando aquele espírito volta para casa, se aquela centelha ali está ali quietinha e ela reacende, né? Você entra num novo ciclo e encontra essa mente vazia, sem objetivo, sem meta, uma mente acomodada ou deslumbrada, iludida, é o que fala, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. E a casa está adornada, aí a casa adornada é a nossa aura. Ele fala, sabe? Eu achei interessante, porque é a aura. Quer dizer, aquele desejo nosso íntimo está lá dentro. Você não venceu ele ainda. Ele está só adormecido. E a nossa aura é a casa adornada, porque é reflexo daquele desejo íntimo. E o espírito, tanto o espírito como essa energia, ela vai se afinizar com ele, ela vai enxergar ele. Enxerga a nossa aura. Então, por isso, ele enxerga claramente. Então, não adianta você fingir, não é algo que você dá para você fingir. E aí, por isso que é importante a disciplina e a ação. Se ele encontra um campo mental favorável, uma aura mental, um campo mental favorável, ele vem de novo e aí ele vai trazer mais 7. E o que é interessante, ele fala assim, eles não são hóspedes, ele fala assim, ó, vem habitar, habitam ali. Não são visitantes, eles vêm para morar na casa. Então, isso é muito grave, né? Então, ele diz assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, que é o Satanás, os sentimentos, que todos nós temos o sentimento, que é a nossa pedra de tropeço, é aquele espírito imundo que nos habita.
Então, todo mundo tem, ou a vaidade, ou a soberba, ou o orgulho, são 7, né? A vaidade ou soberba, a inveja, a luxúria, né? Que representaria a sexualidade desregrada, a gula, a ira ou a cólera, a preguiça e a avareza. Preguiça e avareza. Então, todos nós temos um desses assim que está, né? E às vezes é justamente aquilo que a gente diz que não é. Você fala assim, não, preguiçosa eu não sou. Não, vaidosa eu não sou. Mas o problema, que aí ele vai falar nesse período de 3.000 dias ou 7 anos, que é o sono da miniaturização. Depois vai para o útero e o espírito imundo vai adormecer 7 anos dentro da casa mental, que é o lugar do inconsciente, que é a nossa encarnação até os 7 anos de idade. Onde é importante que nesse período, e aí ele fala que é muito claro, né, numa criança com 7, 8 anos, ela começar a se mostrar ou mais vaidosa, ou mais gulosa, ou mais, ou com a área da sexualidade, né, da luxúria, né, da preguiça. Então, tudo isso tem aquele calcanhar daquilo que todos nós temos. E é importante um evangelizador, ou os pais, principalmente, né, aqueles que estiverem envolvidos com a educação, perceber isso, para poder trabalhar as tendências. Trabalhar as tendências, mas não assim forçando, né? Mas assim mostrando mesmo, né? Tendo um entendimento melhor, né? Hoje a gente tem visto muito, assim, dentro dessas palestras espíritas que a gente faz e reforçando esse período infantil, onde a pessoa ela está ali mais vulnerável para receber realmente, né, valores que possam ser trabalhados. Então, quanto que é importante, vários expositores têm falado muito isso, né? Ajudar a criança a reconhecer aquilo que ela está sentindo, o medo que ela tem. E eu, por exemplo, a gente faz muito, assim, eu fiz muito errado hoje avaliando isso, né? Por exemplo, uma criança com você chega e fala assim, tô com medo do escuro, né? Não quer dormir no quarto dela porque está com medo do escuro. Que medo, nada, não tem nada aí, não, sabe? A gente não dá importância, né, àquilo que ela está sentindo. E é justamente o contrário, né? É você conversar. Você está sentindo? O que você está sentindo? Por que você acha? Eu posso... E dar alternativas para ajudar o outro a entender aquele sentimento, né? No caso, a criança, né? E minimizar os efeitos que aquele sentimento ali está produzindo. Eu posso, por exemplo, a criança que está com medo de escuro, e ela identifica que está com medo de escuro, com medo de aparecer, eu posso deixar uma luz mais suave, né? E como que a gente faz isso errado? Porque a gente não dá importância ao que o outro está sentindo. Você está chorando à toa, para de chorar, não pode chorar. E às vezes nem é algum trauma que ela teve nessa encarnação, às vezes é de uma anterior. É de outra. Aí é pior ainda, porque é mais difícil de identificar. É igual assim, as questões das fobias que você tem. Tem gente que tem pavor de barata, tem gente que tem o pavor da lagartixa, né? Para a gente que não tem essa questão, o que você faz? É um absurdo você ter medo de lagartixa, é um absurdo ter medo de barata. Mas quais foram as experiências que o outro vivenciou? Né? Que tipo de emoção aquilo desencadeou? Porque todo medo tem uma emoção ligada ali, né? E tudo. E como que ele vai fazer se você não ajudar, né? Principalmente a criança, a gente faz muito errado. Mas até a gente mesmo, às vezes você conversando com uma pessoa, hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui, a gente é criança, somente na questão da raiva, né? A raiva é uma coisa que a gente aflora de forma muito fácil, né? E aí você depois aí você não consegue mais trabalhar de forma racional mesmo e nem de forma madura, né? Imagina uma criança.
A gente não trabalha com a raiva de forma com maturidade. Uma vez eu vi um psicanalista falando o seguinte, era uma mãe fazendo um desses programas, né? Aí a mãe falando do filho, minha filha pula a janela e faz não sei o quê, né? Saindo escondido. Aí ele virou para ela e falou assim, mas eu não posso te responder o que é certo ou errado, porque isso na realidade não existe. Mas hoje, na idade que ela está, eu só posso te falar uma coisa. Na hora que ela pular a janela, você reza para ela não cair e não machucar. Que não tem mais nada a ser feito, né? Então, a gente tem que ter muito claro que esse período aí de 7 anos, né? É o período que você tem para fazer É o alguma período coisa. que você tem para fazer alguma coisa. É claro que depois você até pode ajudar, mas a coisa vai se tornar muito mais difícil, porque aí aquilo que o espírito vai começar, né, a florar. O que está lá escondidinho, escondidinho, começa, né, a florar. Eu achei muito interessante também quando ele deu o exemplo, Rita, por exemplo, do adolescente, né, que é um período que a pessoa vai ficando, realmente assume a personalidade, né, as diversas personas, e a questão dos 7 pecados capitais, né, quando ele fala assim, o adolescente está lá louco para sair com os amigos, para ver um filme pornográfico, né, que é a questão da luxúria. Aí a mãe fala com ele assim, não, agora você não vai poder sair, você tem que me ajudar a arrumar a cozinha. Aí ele vai lá, chuta a geladeira, que é a questão, quando chuta a geladeira, né, a questão da ira. E aí depois ele vai sair, não, mas eu preciso de uma camisa nova para sair, Aí eu a não quero luxúria. sair com camisa, né? A questão, né, da luxúria, Da vaidade, não, da vaidade. Da vaidade, né? E aí ele vai e o amigo já está com o hábito de bebida lá, né? E ele vai lá e oferece a bebida e ele aceita beber, né? Que seria a gula. Então, como que né, realmente vai desencadeando... Vai que ele fala, né? Como uma gangue, né? Um vício nunca se manifesta sozinho. Toda gangue tem seu chefe, mas o chefe da gangue não age sozinho. Um vício vai despertar e acordar os outros 7. Aí o pessoal falou, né? Na hora que ele falou, mas não, são 7 pecados. Se um já está com você, vai despertar mais 7? Não, vai despertar mais 6. Mas aí ele fala que tem um 8º, né? Ele vai despertar mais 6. Mas é porque vai despertar os 6 pecados. Mas quando os 6 acordarem, né? Quando isso por volta dos 7 anos, aí o mosqueiro já vai estar feio, né? E aí ele vai chamar quem? O medo. Que é o medo que depois que você conquistou isso tudo, que você tem isso tudo, vaidade, você tá vaidoso, você tá com gula, você tá querendo ter tudo, né? Querendo a questão de você conseguir muitas coisas materiais, aí você fica com o quê? Com medo de perder, né? E aí, quando a gente tem que combater um vício, mas não consegue, porque tem medo, é o quê? A falta de coragem para você enfrentar os seus medos internos, né, seus demônios internos e mudar. Porque a gente vai, como ele falou, né? Você vai numa terapia, não é para o terapeuta falar para você o que está errado. É para você se enxergar e ver o que você tem que mudar para a questão se mudar. É você enfrentar os seus medos. Porque você sabe o que você tem que fazer. Né? É você controlar esses impulsos inferiores, né? A sua consciência, né, que é a lei divina, o superconsciente, ela já vai começar, porque você teve toda uma reprogramação reencarnatória, e à medida que você vai amadurecendo, né, aproximando da vida adulta, você começa a ter alguns questionamentos, né? Só que o que acontece? Eu vejo muito isso. No fundo, a gente prefere continuar criança, né? Fingindo que não está acontecendo, não vendo. Você vê quantos adultos que passam uma vida inteira... Hoje aquele vício básico seu, aquele que você sabe que você tem, que você às vezes até reconhece, você já convive com ele, você já mais ou menos dá conta dele. Mas você admitir que veio mais 7... E ainda vem esse medo, porque o medo é o medo de quê? De mudar, né? De enfrentar, de fazer diferente.
Porque é tanta coisa que você tem que fazer, né? Outro dia eu também assisti uma palestra, não sei, não estou lembrando o expositor, que ele falou uma coisa muito interessante a respeito da sexualidade, que todos nós temos problemas sérios na área da sexualidade e que, inclusive, é um dos aspectos mais difíceis da gente admitir que os tem. Então, ele ainda explica assim, essas pessoas, porque né, vem uma culpa junto, que né? são Vem um sentimento de culpa. muito agressivas com as questões, né, por exemplo, da homossexualidade, que tem aquele rigor, um puritanismo exagerado, essas, então, está mais gritante nelas essa questão. E é uma das coisas muito difíceis da gente reconhecer que tem. Aquela que você mais nega é aquela que você vai tropeçar. Quanto mais você negar, mais você é a sua pedra de tropeço, é aquela que você nega. Ou aquela que você vê no outro, mas não enxerga em si mesmo. E que normalmente a gente faz isso, né? Enxerga mais no outro do que acreditando que a gente também possa ter, né? Aí quando você fala assim, fulano é fofoqueiro, mas e eu? Sou? É sério, né? São questionamentos que a gente tem que aprender a fazer, né? Se está incomodando muito, o Alberto Almeida tem uma frase que fala assim, ó, bateu, doeu, toma o que é teu, né? Ele usa muito isso, essa frase nas palestras dele, bateu, doeu, toma o que é teu. Aí quando a gente estabelece um julgamento maior, a gente tem que falar, ó, será que é meu? O bom da doutrina é justamente isso, né? Que a gente vai aprendendo no decorrer na medida que você vai estudando, tendo conhecimento, você vai percebendo que tem nuances muito assim sutis, né? Mas que você tem que ficar muito atenta, porque é nas pequeninas coisas que vão surgindo na sua vida que você tem que ter o cuidado do autocontrole, né? Porque às vezes você acha que é pequenininho, mas é pequenininho que ainda está lá, né? Inconfessável. Mas a partir do momento que você vai encarando, você vai ver que ali realmente você precisa fazer um trabalho melhor em termos de mudança. É por isso que ele fala que por isso que Jesus usa a palavra Satanás, ele não usa a palavra Beelzebul, né? Porque Beelzebul vai dar a ideia da desorganização social, da desordem, da perturbação, do desequilíbrio de uma comunidade inteira, né? Aqueles pagãos que adoravam, né, o Beelzebul. Mas quando Jesus fala Satanás, ele está se referindo aqui a algo interno nosso, né? Uma luta do nosso demônio, da nossa persona, aquele homem que ainda erra, que é dominado pelas personalidades do passado, né? Contra todas entidades malignas que são nossas potências negativas do passado. Então, essa pressão, essa perseguição que foi aumentando, porque os fariseus começaram a fazer o quê? A entender o que Jesus estava falando. Aquilo incomodou profundamente eles, né? Mas aí a parte boa do versículo é Jesus dizendo que se Satanás se tornar adversário de Satanás, né? Ou seja, se a nossa individualidade, o nosso homem do presente, se opor ao homem velho, ao Satanás e aqueles 7 demônios, o reino de Satanás vai ruir. Então, é o nosso Satanás, né, do presente, do passado, né, expulsando para usar as nossas características futuras, né? Então, é o que diz no versículo, né? Como então permanecerá de pé o seu reino? Então, se o homem combater ao próprio reino, ao próprio homem, o reino demoníaco de cada um desmorona. E se um reino desmorona, abre espaço para edificar o outro, que é o que a gente vem falando, né, desde o começo. E se Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, ele representa o quê? Esse superconsciente. É o Cristo em mim. Como Paulo falava, né? Eu não sou eu que vivo, mas é o Cristo em mim. É o Cristo que vive em mim. Então, quando a gente conseguir consultar e vivenciar esse homem novo que a gente busca, o modelo para a gente enxergar é Jesus, né? Então, esse homem do futuro vai triunfar sobre o homem do passado. E quem vai usufruir e quem vai se beneficiar disso é o homem do presente, né? E é quando o reino que vai ser o homem de bem, né? É muito lindo isso, né? Muito bom.
É Então, quando os 3 andares, né, vão se transformar num só, num palácio, né, que ele fala. E aí eu até nem peguei muito palácio texto hoje, não, grandioso. porque esse livro, esse estudo é que nem ele falou lá no livro Boa Nova, esse capítulo A Luta contra o Mal, tem trabalhos muito bons, tanto do Haroldo, eu até peguei alguns pedaços aqui para colocar aqui, e do... Tem aquele Tiago também, que é muito simples, ele fala gostoso, fala assim de uma forma mineira, muito assim, carinhosa. Ele também trabalhou o livro Boa Nova. Eu assisti do Tiago, assisti do Haroldo e assisti do Arthur Valadares. Né? É muito bom o trabalho deles, é bem completo, né? Porque dá bem essa ideia, né? Dessa nossa luta interna, né? Desse Satanás que expulsa Satanás, né? Para que não venham os 7 e eles não venham morar. Quer ler o início aí? Da luta contra o mal? Capítulo 7 do livro Boa Nova. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem. Simbolizando o termo dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova, e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Então, aí, olha, todos os maus sentimentos, né? É uma coisa que a gente... É aquele adversário que mora em mim, né? E quando eles triunfam em mim, eu me torno Satanás. Mas não é que eu sou o Satanás, eu me torno ele a partir dos sentimentos que eu tenho. E não importa se você está encarnado ou desencarnado. Se você for desencarnado, você vira um obsessor, né, de alguém. Então, o processo obsessivo é quando um diabo desencarnado tem uma influência sobre o outro diabo encarnado. Então, se existe afinidade. É a lei da sintonia, né? E aí ambos são Satanás. Por quê? Porque permitiram internamente que aqueles 7 demônios, os 7 espíritos imundos triunfassem, né? E essa passagem é interessante porque é Tadeu, né? Tadeu era o que mais gostava, porque existem muitas passagens, acho que são 5 passagens no Evangelho que fala de endemoniados. Mas existiam com certeza, Jesus curou muito mais, e é o que eles mais assim admiravam, que tanto os discípulos quanto a multidão achavam assim o máximo, né? Como se Jesus fosse assim um mago, né? Eu me lembrei muito da Dina Eugênio, né? Piscava lá, rapidinho resolvia, né? Então, é isso que eles queriam, o que Tadeu queria, o ensejo de Tadeu era que tudo se resolvesse de forma, né? Então, ele continua... Ele fala assim, ó, caiu em sério e Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente, né? Ó, o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era ele tão queria fácil, né? Ele queria o quê? Reúne todo mundo aí, né? Vamos reunir, você me dá o poder aqui. Quer dizer, ele queria o quê? O poder, né? O poder. Para fazer aquilo. Reúne todo mundo, a gente pega, manda os espíritos tudo embora e tá tudo resolvido, pronto. Quer dizer, vamos melhorar isso aí, né? Tá demorando muito, tá devagar demais. Vamos resolver a coisa de uma vez? Essa é a ideia dele, né? Aí ele falava, né? Se era tão fácil, Jesus, a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas, para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero:
Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Acho que é uma pergunta que a gente pode fazer também, né? A nós, né? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. E Jesus responde, né? Se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Será justo esquecer as tuas próprias necessidades nesse sentido? Então, quer dizer, se a gente procura realmente isso, né, a gente tem que começar onde? De nós mesmos, né? E o Haroldo também fala nesse trecho uma coisa interessante, que a gente vai prestar conta, sim, né, de todas as nossas obrigações, daquelas que foram confiadas a nós por Deus. O pai, a esposa, o marido, os filhos, os parentes, né, são os nossos deveres mais imediatos, que nos competem ainda, né? E mesmo que seja difícil, que seja uma coisa repleta de espinho, de dificuldade, que muitas vezes nos traz lágrimas, nos traz suor, tristeza, mas a gente tem que cumprir essa obrigação, né? Para trazer o quê? A luz do Evangelho para o ambiente que a gente foi plantado. Então, não é uma questão assim de qual é o seu plano de vida. Jesus não está perguntando qual é o seu plano de vida, qual é a sua meta, mas o que nos move, qual que é o nosso sentimento, o nosso padrão comportamental mais íntimo, né? Que o objetivo, mas a gente sabe, né? Ele fala, é fácil você perceber que pelas suas atitudes, ele tá, até o Aloysio fala na questão da loteria, né? Que o que te move é o conforto. O que você quer mais é ter um conforto, né? E aí você passa a ser dominado pelo pior dos demônios, né? Que é o medo de você perder esse conforto. Então, quanto mais bens eu tenho, mais medo eu tenho de alguém vir tirar minha vida, de alguém tirar as coisas que eu tenho. Então, ele fala assim, a gente tem que pensar que a gente luta uma vida inteira para acumular e depois fica com medo de perder, né? De daquilo que tomar. Então, o que Jesus está perguntando é qual que é o objetivo, né? Foi para isso que você veio? Para acumular? É isso que vai dar... O que dá sentido na tua existência, não é? Mas se você quer que o homem do futuro triunfe sobre o homem do passado, para garantir esse bem-estar, esse conforto do homem do presente, então Satanás vai precisar expulsar o Satanás. Porque o reino de Deus só vai triunfar onde o reino do Satanás ruir. Então, se você constrói o reino de Deus em você, aquele que você considera o adversário, ele deixa de ser o adversário. E você descobre que o adversário é algo que está dentro de você mesmo, né? Aí ele diz o seguinte... acho interessante quando ele fala, né, que o adversário, né, é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora não tenha convocado, convidando somente os aflitos e os simples de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Então, em qualquer situação, qualquer luta, né, seja um adversário externo, seja nós mesmos, se Deus está possibilitando a gente esse encontro, né, essa presença, essa descoberta do que seria Satanás, então é porque ele tem certeza, né, que nós somos o quê? É uma oportunidade de trabalho e que ele acha que nós somos dignos, né, para fazer essa luta. Quer dizer, ele acredita no nosso potencial de lutar para vencer a nós mesmos. É isso que Deus sempre enxerga em nós e que a gente precisa enxergar, tanto em nós como no outro. Quanto no outro. Que ele pergunta, né? Os espíritos do mal são também nossos irmãos? Né? Então ele fala, toda a criação é de Deus, os que vestem a túnica do mal envergarão um dia da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente para a vitória do seu amor junto à humanidade inteira.
Quer dizer, não é um pinguinho da humanidade, ou esse ou aquele, né? Então, a gente tem que combater toda essa manifestação de ignorância, mas é onde? Na gente mesmo. Né? Primeiro em nós. Tem uma outra frase ali, um pedacinho que ele fala: segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres. Muito lindo, né? Acho que está na nossa hora, Rita. Já? 21h10 já. É. Então, tá. Tem mais coisas aqui, mas... Eu não. Então, uma coisa que o Haroldo fala muito é isso, que a gente às vezes fica preocupado com coisas que Deus vai resolver. A gente tem que ver o que a gente tem que fazer. Seja dentro de casa, seja no trabalho, o que você dá conta de fazer, que é função sua, que é a sua parte de fazer. E aí você fica preocupado com política, com não sei o quê, com mais o quê, mas aquilo mesmo que você tinha que fazer, você não faz, né? Então, Jesus só chama os simples e os de boa vontade, mas se os espíritos malfazejos vêm, ele os acolhe e entende que é Deus quem está mandando, para serem tocados pela alegria da fraternidade e do amor do Evangelho, não para serem desafiados ou para entrar em luta com eles. Né? É isso. Então, lembrar, né? Tem mais umas leituras que eu achei bem legais, aí depois você coloca, né? Para quem terminar, você me passa. A descrição então, do vídeo. Tem aqui a indicação do Pedro, né? Que até está na coisa dele. Então tá bom. Vamos finalizar, né? Senão passa muito da hora. Jesus, amigos espirituais que nos assistem e nos dirigem, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa quarta-feira à noite, nos reunindo para estudarmos o seu Evangelho. Que a tranquilidade, a paz que nos advém desse estudo possa se estender a toda a humanidade, especialmente os frequentadores da Casa de Francisco de Assis, a todos os irmãos nossos que estão passando por situações mais provacionais, mais difíceis, com o desencarne de seus entes queridos, sem a possibilidade de fazerem, né, um velório, ter esse momento de luto, que esses nossos irmãos possam se sentir fortalecidos pelo vosso imenso amor. Ampara também, Senhor, especialmente os idosos dos asilos, né, do Lar Cristão, especialmente a nossa irmã Dadá, né, que não está tão bem, que se chegou o momento dela, que ela possa seguir em paz junto aos mentores amigos, porque nós temos o entendimento pela doutrina, Senhor, que tudo o que acontece está nos desígnios de Deus e que nós todos temos a possibilidade de aprender com esses ensinamentos maravilhosos, que com certeza o aparente mal que a gente ainda tem que vivenciar, no futuro a gente vai descobrir que com certeza será um grande bem que nos ajudou a penetrar mais fundamente no Evangelho do Mestre e a seguirmos os seus passos como um modelo e guia. E é com essa certeza e com essa alegria que nós encerramos o estudo de hoje e que a semana que vem possamos estar aqui de novo, reunidos, buscando cada vez mais a afinidade maior com as pegadas do Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Até a semana, se Deus quiser. Boa noite para todos, né? Boa noite.